Haddad culpa congressionistas sobre o avanço do aumento do imposto do IOF. Na ocasião, ele chamou os deputados de emendistas. E, claro, os militantes da Globo News não deixariam de passar pano nas falas de Haddad. Vamos lá conferir o vídeo de hoje. Na cabeça do Haddad, eu acho que ele não está errado quando... Ele não está errado na formulação, na intenção, mas talvez esteja errado na execução. Na forma. Eles pensam assim lá no Ministério da Fazenda: a gente está garantindo a governabilidade. No momento em que a gente tenta formas que o Hugo Mota chama de gambiarra para cumprir a meta fiscal, a gente está evitando bloquear as emendas que provocariam uma verdadeira hecatombe, porque não se engane, faça o discurso bonito que quiser. O Congresso não está preocupado nem com IOF, nem com crédito caro, não está. Está preocupado com emenda. Se tiver um shutdown, como se chama, eles também vão perder dinheiro de emenda. Em véspera de ano eleitoral, eles não querem de jeito nenhum. São os chamados, e aí eu já vou migrar para o Supremo Tribunal Federal, emendistas. Essa foi uma expressão que o ministro do Supremo usou para mim hoje, dizendo: o Congresso Nacional se resume aos emendistas, aqueles aficionados nas emendas parlamentares. E no diagnóstico muito cru desse ministro do Supremo, fiquei muito impressionada com a conversa que eu tive com ele, porque ele fala frases assim: o Congresso não existe, o governo não existe, e tem o Supremo aqui errando e acertando em alguns pontos, mas meio que o muro das lamentações para um monte de gente. Para empresários, ele até disse: olha, outro dia eu fui num evento que tinha um monte de empresários, não, mas o Supremo está muito ativista. E aí ele respondeu para esse empresário super conhecido, disse assim: ah, é? Sabe quem mais litiga lá no Supremo? Sabe qual é o maior percentual das nossas decisões e dos nossos julgamentos? São demandas de vocês, dos empresários. Então, o discurso de que eles são muito ativistas vale para um ponto, mas não vale quando eles estão resolvendo coisas do varejo, do mundo empresarial e várias dessas decisões com custo fiscal imenso. Exatamente. E agora a gente vai assistir o jornalista da Globo News falando que o problema do IOF não é apenas do governo, mas sim dos três poderes. Executivo não quer cortar, então fica inventando IOF. O Legislativo quer gastar e está gastando cada vez mais. E o Judiciário não quer nem que se fale dos gastos dele, inclusive alguns inconstitucionais. Então, não é um problema só do Ministério da Fazenda, é um problema de todo mundo, é um problema do Estado brasileiro. O Centrão, desde o impeachment da Dilma, eu tenho para mim que daqueles 500 deputados que votaram pelo impeachment, pelo menos 300 não sabem até hoje o que é uma pedalada fiscal, não entenderam o que é aquilo. Votaram pelas condições políticas que faltavam para Dilma naquele momento. Agora, depois desse impeachment, veio o governo Temer e o Centrão passou a namorar com a ideia de que ele é pela responsabilidade fiscal, porque ficava muito mal também tirar uma presidente por uma questão fiscal e o Centrão continuar. Então, ele vestiu uma fantasia, né, de que você é o grande aliado do mercado, é a favor da responsabilidade fiscal, e tomou o cofre do orçamento. Ao contrário, ele expandiu mais ainda. E pior, ele quer usar o orçamento, parte do orçamento, sem transparência. Foi isso que ele fez. Então, como é que um grupo político que quer usar o orçamento sem transparência vem agora posar de responsabilidade fiscal? Nós achamos que o importante é cortar. Então, corta na própria carne, para dar o exemplo. Então, acho que transcende o problema do Haddad, que realmente faltou faro político, não é a primeira vez que uma comunicação ou uma decisão do Ministério da Fazenda causa curto-circuito, né? Não estou isentando ele da culpa, mas eu estou dizendo que ele não é o único ator nessa tragédia.
Agora a gente vai ver a militante Eliane falando que o governo está fazendo a parte dele na questão do IOF. No entanto, os congressistas eles estão sendo manobrados através do presidente da Câmara, Hugo Mota. Também na ocasião, ela vai falar do fracasso de todas as propostas econômicas do Haddad. Vamos lá conferir. O problema do governo não é isso. A oposição está no papel dela. O governismo está lá dentro do papel dele. O problema é que aquele meião que é o centrão, que tem cargos no governo, pode ir para um lado ou para o outro. E você está vendo sistematicamente o centrão, com todos os seus ministérios no governo Lula, descambando para a oposição. Ou seja, a base do governo está se isolando no Congresso Nacional. E a gente vê claramente que a posição do Fernando Haddad está se enfraquecendo muito. Hoje a gente vê o Lula fazendo aquela manifestação, me soou, me deu a sensação de prêmio de consolação. Tá? O cara foi perdendo todas, perde. Aí o presidente diz, ele é maravilhoso. E aí ele dá uma entrevista, ele fala do evento, puxa, vale a pena, né? Todas essas derrotas para ouvir isso. Eu acho que tem um lado assim quase melancólico nessa cena que a gente acaba de assistir entre Haddad e Lula. A gente vê lá no início, quando o Haddad foi escolhido ministro da Fazenda, personagem-chave do governo, houve muitas críticas e o Haddad surpreendeu positivamente, conquistou apoio na área privada, no setor produtivo, no setor financeiro, fez ali uma ponte bem sucedida com o presidente da Câmara, presidente do Senado de então, com o Banco Central. O Lula batia e o Haddad assoprava, né? Depois a gente foi vendo o Haddad abrir uma guerra aberta que perdura até hoje com o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, apanhar diversas vezes da então presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que agora está no Palácio e parou de bater no Haddad, mas você via o Haddad perdendo disputas e sendo desautorizado pelo Lula dentro do governo. Com isso, a aliança do Haddad com o setor privado e com o mundo financeiro tal do mercado também se enfraqueceu. Ele veio perdendo apoios e o caso do IOF. O caso do IOF juntou todas as frentes do setor privado, o mundo financeiro, o agronegócio, serviços, investidores, tudo. Não sobrou nada, todo mundo contra o IOF. E aí é que vem o problema, Marcelo, é que o Haddad tinha uma ótima relação com o Alcolumbre e com o Hugo Mota. Ambos diziam que seriam o respaldo da política econômica pragmática do Haddad no Congresso Nacional. E o que a gente vê agora? Quem é que põe a faca no pescoço? É a terceira vez que a gente usa essa expressão. Eu usei, você usou e eu uso de novo. É exatamente Hugo Mota, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, carregando a grande massa do Congresso Nacional e ameaçando o governo com um decreto legislativo, que não é usado há 25 anos, um quarto de século, para derrubar um decreto do presidente. Só para concluir, quando você tem, em política não tem vácuo, quando você tem o Haddad se isolando, perdendo apoio, você tem quem vai subindo, que é o Gabriel Galípolo, que cresce muito no gabinete presidencial, cresce muito no mercado e vai se tornando a nova cara, a nova força da economia no governo. E os dois, Haddad e Galípolo, que trabalhavam juntos, o Galípolo era o segundo do Haddad, eles também bateram de frente
por causa do IOF. E agora vamos ver Hugo Mota descendo a lenha nas propostas do Haddad em relação ao IOF. Ele fala que o governo deverá reduzir gastos e chama a proposta do aumento do IOF de Haddad de gambiarra. Vamos lá conferir. Muitas vezes ali transparecendo uma atitude pontual, não uma coisa estruturante, meio que uma gambiarra, do que nós podemos discutir algo de médio e longo prazo, que eu penso que é isso que melhorará o ambiente econômico, e não apenas aumentou-se a despesa, aí vem, dá um jeito, aumenta mais um tributo. Amanhã aumentou mais a despesa ou a receita não foi condizente, se aumenta mais um tributo. Então, é essa instabilidade e essa insegurança que afugenta investimentos, é isso que faz o país não ter um ambiente econômico estável para que as nossas atividades e aquilo que vai ajudar a desenvolver o Brasil fiquem prejudicados. Importante dizer que esta casa aqui não faltou em nenhum momento as medidas que foram enviadas pelo Ministério da Fazenda e pelo governo e foram aqui aprovadas, tanto aqui como no Senado Federal, e isso foi dito ontem ao ministro Haddad, renovando assim a nossa relação de muito espírito público nessas tratativas. Então, essa posição nossa com relação ao IOF é porque nós temos um ambiente que há 2 anos e 5 meses, todas as medidas que aqui chegaram visaram o aumento da arrecadação. Não chegaram medidas revendo despesas. E é isso que o Congresso tem cobrado, é isso que a sociedade tem cobrado. Isso foi dito ao ministro de maneira muito clara. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. O que você achou da declaração de Mota sobre o IOF? E o que você está achando desse desgoverno do ex-presidiário? Deixa nos comentários aqui que vai ser muito importante a tua participação. Não esquece de se inscrever no canal, deixa like e compartilha nas tuas redes sociais. Um abraço.